Max, a gente queria te agradecer já de início, né, pela tua boa vontade de sempre estando aqui com a gente nesse programa. E gostaríamos então que você ministrasse a sua palestra, né, falando um pouquinho de como esse monitoramento da biodiversidade é feito, né, em especial na região da usina Perimbó. Talvez seja importante você explicar um pouquinho para o grupo onde fica e como fica, porque Com quem certeza. provavelmente conhece é o pessoal de Petrolândia, da escola lá da região de Rio Antinha, mas tem gente aqui do outro lado, né, de Monte Carlo, de Lages, Otacílio Costa, e talvez nem todos conheçam, né? Otacílio, acho que os professores já pelo menos ouviram falar na região do Perimbó, mas nem todos conhecem. Então, por favor, fique à vontade, né? A turma é tua. E aí contamos com o teu apoio aí nessa parte do programa, tá ok? Tá certo, Mirelle. Primeiramente, eu queria agradecer em nome da Sumatra, né, que eu estou aqui representando toda uma equipe que trabalha comigo e sempre uma honra poder participar do programa Caiobi, esse programa que é tão importante, tão transformador, levando conhecimento, né, técnico muitas vezes das universidades, dos trabalhos desenvolvidos para a Klabin, para as escolas. Então, trabalhar com educação ambiental, promover o conhecimento é sempre muito gratificante. Então, já há alguns anos eu participo do programa Caiobi e a cada evento, né, a cada programa, vem uma experiência nova, troca de informações com professores. É claro que esse momento que a gente vem passando, né, de ter que realizar essas atividades de forma remota, dificulta um pouco a troca, né, a interação. Mas eu quero dizer a vocês que eu estou aberto aqui a perguntas durante a palestra. Se em algum momento vocês ficarem com alguma dúvida, eu vou tentar deixar tudo bem claro sobre as atividades, né, de monitoramento que a gente conduz. Mas eu quero me apresentar primeiro. Então, meu nome é Max, eu sou médico veterinário, trabalho na Sumatra Inteligência Ambiental, uma empresa de consultoria ambiental situada no município de Lages. Aqui comigo tem uma grande equipe multidisciplinar, tem biólogos, tem engenheiros florestais, tem outros médicos veterinários que atuam com a gente. E a empresa ela iniciou as atividades toda focada ao levantamento e monitoramento da biodiversidade. Hoje a gente abrange toda uma gama de serviços voltado aos licenciamentos ambientais, à certificação florestal e aos cuidados com o meio ambiente. E em muitas oportunidades a gente vai às escolas, principalmente antes da pandemia, quando era mais comum essas atividades, para compartilhar o conhecimento obtidos em nossos estudos com os alunos. Então, participar desse programa é uma grande honra. Eu agradeço imensamente a Klabin, mais uma vez, pela parceria e pelo convite. Eu vou compartilhar a tela com vocês e assim a gente vai dar início à apresentação de hoje, que a gente vai falar um pouquinho sobre os monitoramentos conduzidos na PCH Perimbó. Eu só quero que vocês confirmem para mim, por favor, por gentileza, se a apresentação está em tela cheia. Tá sim. Tá sim? Pode seguir. Uhum. Perfeito. Obrigado, Mirelle. Nada. Então, vamos lá, pessoal. Eu vou comentar um pouco sobre algumas atividades de monitoramento da biodiversidade que a Sumatra, em parceria com a Klabin, desenvolve na pequena central hidrelétrica Perimbó, que fica situada no município de Petrolândia. Então, é uma pequena central hidrelétrica que ela foi instalada no ano de 1956, ela já está lá há um bom tempo, então tem todo um contexto social envolvido, as pessoas costumam visitar o local. Não sei se as pessoas mais distantes, né, de outros municípios conhecem a região, é uma região muito bonita. E essa pequena central hidrelétrica ajuda, né, no abastecimento energético da unidade de Otacílio Costa. Então, ela contribui bem para esse abastecimento energético. E foi, lá em 1956, foi feita uma pequena barragem no Rio Palheiros, que é um rio que ocorre ali na região próxima à Serra do Faxinal. Tem um grande desnível, ela está na parte alta do município de Petrolândia, onde há um grande desnível entre esse rio Palheiras e um outro rio que corre na região, que é o rio Imbó, que dá nome à usina. Então, foi feita uma barragem direcionada, essa água,
ao rio Perimbó, e depois eu vou mostrar algumas imagens, vai ficar mais fácil da gente entender. Então, para o funcionamento, né, dessa pequena central hidrelétrica, a Klabin ela atende a alguns estudos que são necessários para mitigar os impactos ambientais. Então, são diversos estudos, na verdade, que envolvem desde estudos de qualidade de água, estudos relacionados à vegetação aquática, aos ecossistemas terrestres e aos ecossistemas aquáticos, e diversas outras condicionantes que têm que ser atendidas para manter o pleno funcionamento dessa pequena central hidrelétrica sem causar impactos ao meio ambiente ou mitigando os impactos que podem ser causados, já que nós sabemos que impactos todos nós causamos, né, dia a dia, não tem como, e a gente tem que fazer o máximo para diminuir esses impactos, que eles fazem parte da evolução, né, da nossa sociedade, e assim a gente viver em harmonia, em equilíbrio, né, com os ecossistemas, algo que é tão importante. E eu vou aproveitar essa oportunidade de falar desse trabalho de monitoramento que é desenvolvido na PCH Perimbó para a gente falar um pouco sobre a nossa biodiversidade e focar principalmente nos animais, né? Então, eu como médico veterinário, eu dediquei toda a minha formação a estudar os animais silvestres. É um pouco diferente, né? Quando a gente escuta falar em médico veterinário, a gente imagina veterinários que trabalham atendendo cachorro, gato, ou veterinários que atendem grandes animais, mas a verdade é que o curso da medicina veterinária ele é muito amplo, como a grande maioria dos cursos de graduação, né? Muitas vezes a gente tem uma visão limitada de cada curso de graduação, enquanto na verdade eles têm profissionais, né, que atuam em diversas áreas. E eu, como médico veterinário, desde que eu me conheço, eu sempre fui apaixonado pela fauna, pelos animais silvestres. Eu dediquei toda a minha formação ao estudo desses animais, né, dos animais silvestres, e dedico ainda, porque a gente sabe que o conhecimento é algo contínuo, não para, né, a gente não pode parar de estudar em nenhum momento, porque nós somos seres, né, que estamos sempre evoluindo, estamos sempre aprendendo no dia a dia. Até a nossa morte a gente não vai parar de aprender, né? E é isso que a gente deseja, que a cada dia uma nova experiência, um novo aprendizado. E é isso que eu espero contribuir um pouco com vocês, transmitindo alguma informação que talvez seja nova para vocês e gere conhecimento para que vocês possam difundir eles na escola, compartilhar com os alunos ou nas comunidades onde vocês vivem, tá certo? Então, falando um pouco sobre a biodiversidade, né? O que é biodiversidade? A gente pode dizer que a gente está bem mal acostumado, né? Porque o nosso país é um dos países mais biodiversos do mundo. Se for pensar na biodiversidade como o que agrega todos os seres vivos, desde os micro-organismos, os invertebrados, como o professor Osmar estava falando, a gente vê que é tudo tão rico. Acho que tem alguém com um áudio ligado. Tudo é tão rico, né, pessoal? E a gente acaba ficando mal acostumado, não dando valor para isso. O Brasil é um país com a maior biodiversidade do planeta. A gente presencia diversas espécies, né, tanto da fauna quanto da flora, muitas vezes próximo da gente, né, no nosso próprio quintal. E às vezes a gente acaba não valorizando tanto isso. Se a gente for pensar um pouco de uma maneira mais ampla, a vida, né? Hoje nós só conhecemos um planeta que tem vida, que é o planeta Terra. E é um planeta que brota vida em cada cantinho, né, da superfície terrestre. E a gente tem que valorizar cada espécie, porque elas são realmente importantes na manutenção do equilíbrio ecológico, é todo um sistema interligado. Desde o menor organismo até o mais complexo, todos eles são muito importantes. E esse é o contexto que abrange a biodiversidade, tanto os micro-organismos, os invertebrados, quanto os vertebrados, que a gente vai conversar um pouco hoje. Então, eu imagino que vocês, assim como eu, né, gostam de ter uma conexão com a natureza, ter um momento de lazer, então, com o meio natural. A gente vê que esse é um dos serviços ecossistêmicos, né, que a natureza presta para a gente, que é o serviço de contemplação, um serviço que quando a gente consegue, né, ter contato com o meio natural, a gente se sente menos estressado, a gente
Max, você está com o mudo ativado. Acabou ficando mudo. Eu ativei o mudo de todos aqui para mutar um microfone que estava falando e o seu mutou também. Voltou? Voltou. Será que fazia muito tempo? Não, faz uns segundinhos. Segundinhos? Tudo bem, vamos lá, gente. Antes do pinhão. Tranquilo. Eu estava comentando, então, sobre a importância, né, da biodiversidade, da manutenção do equilíbrio do ecossistema e do serviço que o meio natural presta para a nossa sociedade. E diversos serviços, né? A gente pode pensar desde os serviços relacionados ao solo, como a gente viu na palestra anterior, mas serviços de recreação, de alimento, o próprio pinhão, né, que é algo que na nossa região é muito comum, e principalmente nessa época, quem que não gosta, né, de todos aqueles pratos tradicionais desenvolvido através do pinhão. Então, é um serviço que a gente vê que pessoas vivem muitas vezes da venda do pinhão. Então, algo que a natureza, né, dá para a gente sem cobrar nada, né? E o que a gente retribui para ela. Então, todos esses aspectos que a gente pretende tratar hoje. Seguindo em relação à questão da qualidade de água, a gente sabe que é um dos principais recursos, né, que a natureza nos fornece, o essencial. A gente pode viver sem energia, a gente pode viver sem dinheiro, mas sem água realmente é muito difícil. Se alguém já passou por algum momento de crise hídrica, de falta de abastecimento de água, sabe como é importante a água. Então, a água é a essência da vida. Nós, né, mesmo somos 80% formados de água, então tá na nossa natureza. E ar puro, a gente sabe como que a natureza, todo o ambiente, ele tem uma relação aí com a qualidade do ar. Então, a gente equilibrar os ecossistemas, a gente sabe como é diferente num ambiente natural, né, ao caminhar numa trilha, respirar um ar limpo, né, filtrado pelas árvores ali, porque elas captam todas as partículas, né, de poeira que estão no ar. A gente sabe todos os serviços ecossistêmicos que apenas um grupo de árvores, apenas uma árvore pode fornecer, não é mesmo? Proteção contra o sol, a proteção ao solo. Então, são diversos serviços que a natureza presta para a sociedade e a gente tem que cada vez mais enxergar isso com atenção. Então, é só uma pequena introdução para a gente poder começar a entender um pouco melhor a importância dos estudos, né, relacionados à biodiversidade, para mitigar os impactos ambientais e para a gente conhecer o que está tão próximo da gente. Então, vamos lembrar que o Brasil é o país com a maior biodiversidade do planeta e a gente tem que valorizar ela. Então, pensando na fauna, vocês aí como professores, né, vocês acham que os nossos alunos, eles reconhecem bem os animais que ocorrem na nossa região? Vamos pensar principalmente nos vertebrados, nos mamíferos mais próximos de nós. Muitas vezes nós temos o hábito de valorizar o que está distante, né? Então, eu tenho certeza que todos vocês e os alunos de vocês conhecem cada uma dessas espécies, né? Digamos, lá do desenho de Madagascar, né? Então, o hipopótamo, o leão africano, a zebra e a girafa. E muitas vezes a gente tem que trabalhar de uma forma a instigar os nossos alunos a conhecer a nossa fauna local, os animais da região. A gente sabe que em escolas do interior é muito comum que os alunos conheçam a fauna regional, muitas vezes até por uma cultura, né, que há não muito tempo atrás era bem comum, que era a cultura da caça. Então tinha esse costume, esse contato com os animais silvestres de uma maneira mais direta. E com o aumento das cidades e a maior população concentrada no meio urbano, a gente vê que essa conexão, não da caça, mas simplesmente do conhecimento da fauna silvestre nativa, ela tem se perdido. E isso é algo que a gente tem que sempre lembrar e trabalhar com as crianças. É isso que a gente vai abordar hoje, aproveitar os resultados desse monitoramento que é conduzido lá naquela pequena central hidrelétrica na usina Perimbó, para entender quais as espécies que ocorrem na nossa região e relembrar um pouco da fauna, né, catarinense. Então, vamos voltar lá ao contexto da PCH Perimbó.
né, situada lá no município de Petrolândia. Para quem não conhece, é um local muito bonito. Ele tem um reservatório de aproximadamente 150 hectares, então, se eu não me engano, são 1,2 quilômetros quadrados de área que reserva essa água para a produção de energia. Foi feita uma pequena barragem no Rio Palheiros. E essa região que é monitorada, né, a água que fica no reservatório, para gerar energia, ela passa por um desnível, se vocês observarem essa imagem aqui no canto inferior direito. Então, daqui do alto, né, é a saída para o cano de condução, né, o conduto forçado, onde vai gerar a energia lá na casa de força através da diferença de gravidade. Então, são 230 metros de diferença do alto do reservatório, descendo pela Serra do Faxinal, onde é gerada ali no município de Petrolândia a energia. E essa área hoje ela é monitorada, buscando mitigar os impactos ambientais e restaurar algumas áreas, principalmente da margem, que antigamente eram utilizadas como plantio de pinos, né? Plantio muito antigos e que hoje elas estão sendo recuperadas para áreas nativas, né? Para a nossa floresta. E é super importante lembrar, acredito que todos aqui têm conhecimento, mas falar um pouco da floresta nativa que nós habitamos aqui, né? Nós estamos no bioma Mata Atlântica, que é um dos biomas mais importantes e mais afetados, né, pela sociedade brasileira, já que a maior parte da população do nosso país está presente nesse bioma, e que é um dos biomas que apresenta a maior quantidade de espécies endêmicas do mundo, sendo classificado como um dos 5 hotspots mundiais, que seriam áreas quentes para conservação da biodiversidade. Então, locais onde abriga grande concentração de biodiversidade e que devem ter um foco para a conservação, né, da nossa biodiversidade, dos animais, da flora. Então, isso é algo super importante a gente lembrar. Então, que quando a gente está falando no contexto de monitoramento da PCH Perimbó, então do entorno e do próprio reservatório, a gente está falando um monitoramento dentro do bioma Mata Atlântico. Então, é super importante os registros que ocorrem ali, a documentação dessas espécies. E aqui só para ilustrar, então, como é feita essa geração de energia e um pouquinho da paisagem lá da PCH Perimbó. Bom, mas por que estudar a fauna? Qual que é a função de estudar os animais silvestres da nossa região e num contexto tanto de mitigação de impacto ao meio ambiente? Super importante a gente lembrar que os animais que habitam determinadas regiões, eles são um reflexo do ambiente. Então, dependendo da qualidade, da conservação daquele ambiente, eu vou encontrar certas espécies. E as espécies, elas também aproveitam o ambiente a seu favor, de acordo com o que o ambiente pode fornecer, de alimento, de abrigo. Então, com as alterações, né, produzidas pelo homem, muitas vezes a gente modifica a biodiversidade presente no local. E o monitoramento desses animais vão permitir identificar como que eu posso trabalhar para mitigar os impactos e documentar a presença desses animais ao longo do tempo. Então, todas as fotos que vocês observarem nessa apresentação relacionadas à fauna são fotos que foram realizadas lá na PCH Perimbó. Se tiver alguma foto que não for, eu vou informar vocês, mas essas aqui foram realizadas durante o monitoramento da biodiversidade dos ecossistemas terrestres, então durante campanhas noturnas. Aqui nós temos o registro de uma coruja buraqueira, que é uma ave comum até em algumas áreas próximas a sítios, áreas urbanas também podem ser encontradas. E aqui um pequeno anfíbio, a pererequinha do brejo, que é a Dendropsáceros minutus. A gente vai ver que alguns anfíbios, principalmente, o professor Osmar está falando da importância, né, dos sapos aí nos equilíbrios, sapos, pererecas e rãs nos equilíbrios dos ecossistemas, principalmente por eles se alimentarem dos invertebrados, lesmas, pequenos insetos. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre eles mais à frente também. Então, esse é um dos motivos, e quando a gente fala no setor empresarial,
podem ter outros fatores, né, também relacionados aos monitoramentos da biodiversidade. Muitas vezes a gente pode validar uma hipótese com relação ao impacto da atividade desenvolvida, identificar tendências, né, na variação da biodiversidade ao longo das estações climáticas, ao longo das operações que são desenvolvidas em uma determinada área, sejam elas a alteração da paisagem, como no caso de um reservatório, né, ou seja, simplesmente no cotidiano das operações, né, no meio rural que podem alterar aí toda uma dinâmica populacional dos animais. Então, os animais eles são reflexos do ambiente e conforme a gente vê esse comportamento das comunidades de mamíferos, de aves, de anfíbios, consegue entender a dinâmica do ambiente também. Hoje em dia, fala-se muito do comprometimento com a produção consciente, não só no setor florestal, que já leva isso a sério há muito tempo, mas em outros setores também. Ele traz, pensando no setor, tanto no florestal quanto no monitoramento para uma PCH, né? Ele traz estratégias mais adequadas para o manejo da área. Eu identifico qual momento esse ambiente está mais equilibrado, se tem alguma população de fauna ou de flora que está se sobressaindo, que ela está em desequilíbrio, que mereça ali que o manejo seja implementado para o controle desse desequilíbrio. Atributos de alto valor de conservação, então áreas realmente excepcionais para a sociedade e para o meio ambiente, que elas devem ter uma atenção maior, e os serviços ecossistêmicos, que a gente vem tanto falando que é algo tão crescente no meio ambiental. Então, lá na PCH Perimbó, nós monitoramos diversos, né, são diversos monitoramentos conduzidos, mas a equipe da Sumatra, ela foca principalmente em alguns grupos, nos ecossistemas terrestres e nos ecossistemas aquáticos, a gente puxando um pouco para a avaliação da biodiversidade da fauna presente no local. Então, é um monitoramento que ele é bem trabalhoso, né, há um grande número de pessoas envolvidas, por grandes períodos, equipamentos são deixados a campo, as armadilhas fotográficas, que eu vou comentar mais à frente com vocês, os pesquisadores vão lá realmente documentar a presença dessas espécies. São feitos mapas, né, com voos de drone para verificar a alteração da paisagem ao longo do tempo, tanto de áreas em recuperação, quanto a presença de vegetações aquáticas, para saber o momento certo de realizar o manejo desses desequilíbrios que podem ocorrer no ambiente. Então, pensando no ecossistema terrestre, lá então são monitorados os grupos das aves, dos anfíbios, dos répteis e dos mamíferos. Esse monitoramento é conduzido na área desde o final de 2018, de forma contínua. Então, todo semestre, os pesquisadores vão lá, documentam as espécies e geram tendências, né, padrões, índices, que permitem comparar se a área ela está mantendo a qualidade ambiental ou se essa qualidade ambiental está diminuindo e se há recomendações a fazer para o cuidado com o ambiente do entorno do reservatório. É super importante lembrar que a Klabin já está recuperando algumas áreas lá, que antigamente eram tomadas por plantio de pinos, né, principalmente as margens do reservatório, e algumas áreas estão agora se tornando áreas para conservação, áreas então onde a floresta nativa vai ser recuperada com plantio de mudas, através da recuperação natural das áreas também, pela própria fauna. Com relação aos ecossistemas aquáticos, são avaliados os grupos dos peixes e crustáceos, micro-organismos como fitoplânctons ou plânctons e a vegetação aquática, conforme eu comentei com vocês. Bom, para garantir que o reservatório ele mantenha a qualidade do ambiente que chega a ele e posterior a ele, esses monitoramentos eles têm que abranger pontos diferentes do reservatório, tanto a montante do rio, né, que é barrado, o rio Palheiros, quanto a jusante, pós o reservatório. Então, todos os grupos biológicos, eles são monitorados na condição
antes do reservatório, no reservatório e após passar por esse sistema de barramento de água para geração de energia. E esse monitoramento ele identifica aí as espécies que ocorrem no local. Aqui é uma pequena ilustração de onde a maior parte desses indivíduos são documentados, né? Cada organismo documentado ele tem a sua coordenada geográfica obtida, a espécie ela é identificada e assim ao longo do tempo permite-se entender por onde esses animais estão circulando e quais os ambientes eles utilizam. Falando dos ecossistemas terrestres, só para vocês terem uma noção de como esses estudos são importantes e eles documentam, né, as espécies que ocorrem em uma região, falando dessa pequena área, né, do entorno direto do reservatório, em torno de 150 hectares, já foram identificados, né, por esse monitoramento 190 táxons, sendo 136 espécies de anfíbios, 136 espécies de aves, 17 espécies de anfíbios, 2 espécies de répteis e 19 espécies de mamíferos. Então, para cada grupo biológico, há uma metodologia certa a ser seguida que vai permitir reconhecer essas espécies. Vamos usar o exemplo dos mamíferos. Os mamíferos, normalmente, são animais que eles são bem ariscos, é difícil um pesquisador conseguir visualizá-los a campo. São só encontros fortuitos, né, gerados por sorte, porque os animais eles já têm aquela percepção do ser humano como uma ameaça. Então, a qualquer sinal de presença do homem, eles vão buscar a fuga, o abrigo, vão se esconder, e isso vai diminuir muito a detecção dessas espécies. Então, para os mamíferos, são utilizados equipamentos que permanecem nas áreas por longos períodos, né, que são as armadilhas fotográficas. Para outros grupos, como as aves, os estudos eles têm que ocorrer no horário que essas espécies estão em maior atividade, principalmente no início da manhã e no final de tarde. E para espécies que têm hábitos noturnos, como as corujas, os bacuraus e outras aves, aí são feitas incursões no período noturno. Anfíbios são animais, em sua grande maioria, de hábitos noturnos. Então, para identificar esses animais, são feitas aí vistorias nas áreas do reservatório durante o período noturno também. E os répteis, que são os mais difíceis de serem identificados, existem algumas técnicas, né, junto com os estudos dos anfíbios, para registrá-los, que são as amostragens em áreas principalmente úmidas, onde esses animais acabam encontrando ali maior quantidade de alimento, e nas estações quentes, já que os répteis, diferentes dos mamíferos e das aves, eles têm um metabolismo regulado pela temperatura do ambiente, então eles não controlam a temperatura corpórea. Ela vai variar de acordo com o ambiente, aumentando ali a atividade das espécies em estações quentes. Aqui nas imagens, a gente tem exemplos dos animais, né? Na verdade, são fotos dos animais que foram registrados lá na PCH-Perimbó. E eu vou falar um pouco de cada um deles mais detalhadamente, a gente vai puxar um pouco para os mamíferos para a gente ir reconhecendo as espécies que ocorrem na região. Então, aqui, por exemplo, nós temos uma capivara, uma irara, se vocês estão acompanhando o cursor do meu mouse. Aqui um pequeno anfíbio, que é o Dentropsophis microps, ele é conhecido como pererequinha de barriga amarela. Nós temos a coruja buraqueira novamente, o gato murisco, a gente vai falar em detalhes deles. A Buana bischoff, então os anfíbios normalmente eles vão ser reconhecidos mais pelos nomes científicos, por não serem animais que as pessoas acabam, né, estudando muito, conhecendo, até estudam bastante, mas que acabam tendo um vínculo mais próximo, não são animais que as pessoas têm, como as aves, uma grande admiração, são poucas pessoas que admiram esses animais, então normalmente a gente não tem um nome popular para cada espécie de anfíbio, eles sendo mais conhecidos pelos nomes científicos. A tiriba de testa vermelha, o mergulhão caçador, e aqui o besourinho de bico vermelho, que é uma espécie de beija-flor. Assim a gente vai conversando um pouquinho sobre cada um deles, e aqui uma espécie de arapaçu.
No ambiente da PCH-Perimbó, devido à alteração, né, do barramento de água desde lá de 1956, muitas aves de ambientes úmidos e aquáticos aproveitaram essa alteração no rio, né? Então esse barramento de água, essa água que ela tinha um movimento mais rápido, né? Mais lógico, ela passou por um movimento lento, então áreas calmas, tranquilas, e os animais eles aproveitam essa alteração no ambiente para ocupar esses locais devido a maior quantidade de alimento, abrigo. Então são algumas alterações, né, no ambiente que permitem que espécies, principalmente de aves, ligadas ao ambiente aquático, habitem a região. Então, a gente tem diversos exemplos de aves relacionadas ao ambiente aquático que estão presentes lá na PCH-Perimbó. Então, aqui nós temos a jaçanã, o biguá, o mergulhão caçador, que eu já havia apresentado para vocês, o martim pescador grande, os frangos d'água comuns, o pé vermelho, também conhecido como asa de seda, a garça moura, que é a maior garça do Brasil, o martim pescador pequeno, marreca cri-cri e a garça branca grande. Então, são algumas espécies que podem ser visualizadas lá, ocupando o ambiente da PCH-Perimbó. E cada espécie tem a sua importância na manutenção do equilíbrio daquele ecossistema. Algumas vão se alimentar dos peixes, outras vão se alimentar da vegetação aquática, outras vão se alimentar de pequenos crustáceos e moluscos que habitam a região. Então, todas elas têm a sua parcela de contribuição para a manutenção do equilíbrio daquele ambiente. E é super importante que elas permaneçam por lá. Com relação aos anfíbios, né, nós temos ali 17 espécies. Os principais, os mais encontrados, essas fotos também foram tiradas lá no ambiente da PCH-Perimbó. Nós temos o sapo-cururu, né, aqui um juvenil, e o sapo-cururu é um dos anfíbios mais comuns próximo a áreas urbanas também, então comumente encontrados nos próprios quintais e jardins, né, das casas. Ele é um dos anfíbios dos poucos anfíbios que nós temos, né, no nosso país que é venenoso, então ele tem glândulas atrás dos olhos. Se vocês observarem aqui, tem até um pouquinho da secreção dessa glândula, que é a bufotoxina, mas ela não oferece risco, não tem interesse médico para seres humanos adultos, e para entrar em contato com essa toxina é preciso comprimir. Então, o sapo ele não espirra leite, a urina do sapo ela também não cega, né? Isso são crendices populares que a gente precisa desmistificar. Então, é super importante a toxina do sapo, porque ela tem uma ação antimicrobiana muito importante que ajuda a combater, principalmente locais onde hospitais, né, centros de saúde, onde sofrem com superbactérias, então bactérias resistentes a antibióticos comuns, onde a partir da bufotoxina, que é a toxina do sapo-cururu, são produzidos antibióticos para combater essas bactérias. Então a gente vê que cada animal, cada ser vivo tem uma função para a manutenção do equilíbrio do ecossistema, e muitas vezes a gente vê esses animais de uma forma errada, né? Porque as pessoas têm muitas vezes ascos dos anfíbios, dos sapos, e a gente vê que a grande importância deles no equilíbrio do ecossistema. Então, é super interessante também, acho, puxar outro aspecto aqui com relação aos animais venenosos, né? Então, o sapo, ele é um animal venenoso, ele não é um animal peçonhento, diferente, por exemplo, da abelha, da vespa, das serpentes, né? Porque o sapo, ele não tem uma ferramenta para inocular o veneno. E é isso que diferencia um animal peçonhento de um animal venenoso, a ferramenta para inoculação do veneno. Então, uma serpente, uma cobra, ela tem um dente modificado ali, ligado a uma glândula de veneno, que permite ela inocular o veneno. Assim como a vespa tem um ferrão, o escorpião também tem o telson na ponta da cauda, que permite ele inocular o veneno. Esses animais não. Eles não têm nenhuma ferramenta para inocular o veneno. Ele precisa que o predador, né, entre em contato com ele, comprimindo essa glândula de veneno para liberar a toxina. Então, com seres humanos, é muito raro qualquer acidente com os anfíbios, principalmente na nossa região, onde a grande maioria dos anfíbios não apresentam toxina, não são venenosos, né, não apresentam qualquer risco,
a saúde, e as toxinas não são tão potentes. Diferente de outras regiões, se a gente pensar na região amazônica, onde lá nós temos, sim, algumas espécies de anfíbios, né? Principalmente aqueles sapinhos de foliço do chão da floresta, bem coloridos, que eles são conhecidos popularmente até como sapos ponta de flecha, que eles têm no muco deles uma toxina bem potente, e normalmente na natureza, os animais muito coloridos, eles alertam ali, né, o vermelho muito chamativo, o amarelo muito chamativo, eles alertam ali algo que tem relação com animais que possam ser venenosos e ter uma toxina importante, tá? Então essa é algo interessante para aproveitar aqui que a gente está falando dos anfíbios, e algo que vocês podem aí muitas vezes tratar com os alunos também. Não tem por que matar esses animais, eles não oferecem riscos, e a gente tem que lembrar, né, que todos os animais da fauna brasileira são protegidos por lei. A gente tem uma lei de proteção à fauna que data desde 1967 e a lei de crimes ambientais de 1998. Então, independente se é um sapo, se é um tatu, se é uma onça, os animais eles são protegidos por lei. A gente sabe que na sociedade, né, isso não é vista dessa maneira, né, tão certa assim, tão incisa, né? A gente sabe que no cotidiano matar uma cobra ou matar um sapo é irrelevante se comparado com matar um mamífero, até por esse afeto que nós temos, principalmente com mamíferos e com outros animais diferentes dos répteis e dos anfíbios. Tá? Aqui, na foto, na ilustração lá à direita, nós temos o sapo martelo, também registrado lá na PCH Perimbó. O sapo martelo, ele tem uma vocalização curiosa, é super importante que os anfíbios, todos os machos, né, vocalizam em épocas reprodutivas para atrair as fêmeas, só os machos vocalizam, as fêmeas não, tem o coachar deles. E o sapo martelo, ele tem um som muito curioso, que lembra como se fosse um martelo batendo, né? Então, à noite é comum, assim, nas regiões do interior, escutar esse anfíbio, é esse aqui, o sapo martelo, que na verdade não é um sapo, é uma perereca, já que a diferença, principalmente entre o sapo e a perereca, está nos locais que eles habitam e em algumas estruturas morfológicas. Os sapos são animais mais terrestres, então a gente acaba encontrando esses animais mais no chão da floresta, no foliço. As pererecas são animais arborícolas, então elas têm alterações morfológicas, né? São animais grandes saltadores, elas têm os discos adesivos que permitem elas ficarem nessa vegetação mais elevada, então em arbustos e árvores, e essa é uma grande diferença relacionada aos ambientes. Então, sapos, pererecas, as rãs são de ambientes aquáticos, então elas vão ter as membranas interdigitais e vão passar a maior parte da vida no ambiente aquático. Então, essa pequena diferença entre essas três nomenclaturas para esses anfíbios, sapo, perereca e rã. Então, normalmente, quando a gente encontra no banheiro de casa, a gente encontra uma perereca, né, pendurada no azulejo, que daí são as pererecas de banheiro, que são espécies de anfíbios comuns em áreas no interior, que eles se aproximam das residências, né, buscando a umidade do banheiro, já que são animais que dependem muito do ambiente aquático, e são excelentes indicadores dos ambientes úmidos. Exemplo aqui, um vídeo da armadilha fotográfica instalada também lá na PCH Perimbó, onde registrou esse lagarto aqui, que eu acredito que muitos de vocês conheçam, é o teiu. Esse é um macho em época reprodutiva. Esse registro foi feito em outubro de 2020, vocês podem ver a data aqui, durante o monitoramento próximo, já iniciando a estação quente, o animal, o trio estava iniciando a época, basicamente a época reprodutiva dele, dá para ver que ele está com as glândulas aqui próximas ao masseter bem inchada, que é um comportamento de época reprodutiva. E esse lagarto é muito comum, né, em toda a nossa região, também é conhecido como lagarto de papo amarelo. Não é uma espécie que apresenta nenhum risco para nós e tem grande também importância na manutenção dos equilíbrios dos ecossistemas. Falar um pouco dos mamíferos, então. A gente, logo no início da apresentação, apresentou ali a turminha de Madagascar, né? Então, os grandes mamíferos africanos, que a gente sabe que esses todos conhecem. Mas será que todos conhecem os mamíferos que ocorrem na nossa região? Então, próximos de nós?
A gente sabe que muitas dessas espécies são ameaçadas, e a gente vai apresentar um pouco das espécies que foram registradas e que são monitoradas no entorno do reservatório da PCH-Perimbó e por diversos outros monitoramentos que a Klabin também desenvolve. Então, para registros, né, todas essas fotos elas foram obtidas através da armadilha fotográfica, que é esse equipamento que vocês estão vendo aqui no canto esquerdo. É um equipamento utilizado, né, para documentar essas espécies e ver como elas utilizam o ambiente, qual que é a frequência e a abundância dessas espécies na comunidade de mamíferos, para entender se o ambiente está equilibrado ou não. Se eu não tenho nenhuma superpopulação, e se tem algo que possa ser feito com o manejo para controlar superpopulações ou ajudar que espécies que não ocorrem em uma determinada região voltem a ocorrer. Tá certo? Então, ela funciona através de um sensor de presença, e sempre que o animal, né, se movimenta na frente dela, ela tira fotos ou grava vídeos, e ela funciona com infravermelho, então não tem a questão do flash que estressa o animal, e o animal acaba desenvolvendo a maior parte do seu comportamento natural. Claro que muitas vezes eles percebem a câmera e curiosos vão lá, cheiram a câmera, mas é uma interação mínima com o equipamento. Então, aqui na primeira foto nós temos... Normalmente, nesse momento, a gente faz uma interação, né? Quando é ao vivo, eu gosto muito de perguntar para as pessoas, mas aqui eu entendo que fica um pouco mais difícil da gente fazer essa interação, mas se alguém quiser participar e contribuir aí, quiser comentar sobre a relação com os animais, qual experiência que já passou, também fiquem à vontade, tá? Então, esse aqui é um graxaim, né? Conhecido como cachorro do mato também. Aqui na nossa região nós temos basicamente duas espécies de graxaim, o Cerdócium tonso e o Licalopex de Milos Secos, que é o cachorro do mato e o cachorro do campo, ou o graxaim do mato e o graxaim do campo. Então, lá no reservatório da PCH-Perimbó, na área do entorno dele, o graxaim, o cachorro do mato, ele habita aquela região. Nós temos também o tatu-galinha, né, que é esse animalzinho aqui da foto direita superior. O tatu-galinha, então, é uma espécie, né, que sofre muito com a questão da caça, então é uma espécie de interesse sinergético. Acredito que muitos de vocês conhecem a famosa farofa de tatu, e quando a gente faz a pressão de caça em cima desses animais, muitas vezes a gente está afetando bastante as comunidades, as populações de tatu de certas regiões, o que causa um desequilíbrio muito grande e muitas vezes relações até de conflito com outros mamíferos. Vou dar um exemplo do leão-baio ou a onça parda, que é o mesmo bicho, é só nomes populares diferentes para o puma concolor, que um dos principais alimentos dele é o tatu-galinha. E a gente sabe que em muitas regiões onde há pressão de caça sobre tatu-galinha, há presença também da onça parda, do leão-baio, acaba aumentando muitas vezes o conflito desse grande carnívoro com produtores rurais, por exemplo, pessoas que criam ovelhas, que criam gado, porque esses animais acabam, na falta do alimento, né, na falta de encontrar, por exemplo, porcos no mato, tatus, eles não encontram esses animais se deslocando por causa da redução das populações por pressão de caça, eles acabam se deparando com as propriedades rurais, e lá sim ele encontra alimento farto, muitas vezes com ovelhas, né, filhotes terneiros. Então isso gera um conflito que iniciou necessariamente por nós, né, que fomos lá e reduzimos essas populações da presa natural dele. E aí quando o animal vem, o leão-baio, né, a onça parda vem e acaba matando ali uma ovelha, um bezerro, algo assim, a gente vê aquele animal como uma fera e esquece de analisar todo o contexto da situação. É claro que há um impacto econômico muitas vezes envolvido, mas a gente tem que entender a relação com esses animais, e normalmente animais como grandes felinos ou animais que podem machucar o ser humano, eles são tidos como feras num contexto errado, porque a gente vê que a maior parte da sociedade que divulga o contato, o comportamento com esses animais, são devido à experiência de caça. E quando você observa a experiência de caça, você vê que o caçador, quando ele encurrala um animal silvestre, ele elimina basicamente a opção da fuga, né? Todo animal, nós também, em uma situação de estresse ou de grande perigo,
temos duas opções, ou a gente foge, ou a gente ataca. Quando a gente fala desses encontros, né, com o tatu, tu nunca vai ouvir o tatu falar que o tatu é uma fera, porque quando ele decide atacar, o potencial dele de machucar um ser humano ou de agredir um cachorro de um caçador é muito pequeno, né? Ele não vai conseguir fazer nada. Mas se a gente pensar em outros animais, como as onças pardas, o javali, que é um animal problema assim na nossa região, tem que ser controlado, esses animais são vistos como feras e acabam tendo toda uma imagem destoada do que realmente eles são. Super importantes para o controle do ecossistema. Animais que, em outras situações que não na situação de caça, ao encontrar com o ser humano, eles fogem. Eu já me deparei, né, já encontrei com grupos de javali, já tive o prazer de encontrar com um leão-baio na atividade de campo, e esses animais, no menor sinal da nossa presença, eles fogem. Claro que em uma situação de caça, ou principalmente a caça de agarre com o cachorro, você impede essa opção da fuga, e sobra para o animal só a opção do ataque. E aí, na sociedade, a gente sabe que é muito mais comum a gente ter na nossa família um caçador, alguém que caça, do que alguém que estuda esses animais, um pesquisador. E então essas histórias, né, das feras vão se difundindo na sociedade. E aí a gente escuta muito falar, né, que cuidado, tem onça na região, cuidado com esses animais que recebem esse título de fera. E, na verdade, é super importante ter onça na região, ter o leão-baio, porque são animais indicadores. Se eles estão presentes, significa que eu tenho toda uma cadeia de espécies abaixo dele que conseguem viver naquele ambiente. Então, é uma espécie bandeira. Protegendo ela, eu também estou protegendo outras espécies, né? É uma espécie bandeira porque ela é um destaque na conservação, e ela é uma espécie guarda-chuva, porque ao proteger ela, eu também protejo animais abaixo dela na cadeia alimentar. Então, são dois títulos que a gente pode dar aí para a onça parda, para o leão-baia. Abaixo aqui, nós temos um outro animal que causa conflitos, muitas vezes em propriedades rurais, muitas vezes por desequilíbrio populacional, então superpopulações de capivara, que acabam atacando lavouras de milho, e as pessoas acabam não tendo uma boa relação com esse animal. Mas é super importante a gente ver todo o contexto do ecossistema, para a gente saber se os predadores dela estão presentes na área. Então, os estudos relacionados à biodiversidade vêm nesse sentido, em buscar essas informações no meio natural. Algo que é super interessante lembrar é que a capivara é o maior roedor do mundo. A gente não tem nenhum outro roedor maior do que a capivara. É por isso que aqui no Brasil nós também temos uma das maiores serpentes do mundo, que é a sucuri. Então, em grandes regiões alagadas, como o Pantanal, onde a gente tem grandes populações de capivara, a gente também tem a sucuri para controlar essas populações, como sendo um dos predadores. Assim como as onças também predam capivaras. Então, é algo que a gente vê como o ecossistema, a natureza, ela tenta manter o equilíbrio a todo momento, né? Com presas, predadores, e a gente tem que ajudar a manter esse equilíbrio. Então, vi alguns vídeos feitos ali na região do reservatório. Então, aqui um vídeo de um cachorro do mato, um graxaí, né? Um vídeo do tatu de rabo mole. O tatu de rabo mole é diferente do tatu galinha, não é tão alvo da caça por conta de algumas superstições, né? Que ele se alimenta de cadáveres, algo assim. Então, são lendas também, né? São animais insetívoros. E a diferença, uma das diferenças é que eles não apresentam as placas dérmicas na cauda, assim como o tatu-galinha aqui. Então, permite a fácil diferenciação desses animais, o tatu-galinha, o tatu de rabo mole. Todos esses vídeos foram feitos nas margens, né, nas áreas nativas e nas áreas relacionadas ao reservatório da PCH Perimbó. Esse aqui no mesmo local lá onde foi registrado o TIU, né, o lagarto, capivara. O interessante das armadilhas fotográficas é isso, que além da fotografia, ela permite documentar por vídeo.
E nessa área, a gente também encontra espécies ameaçadas de extinção. Então, ao todo, foram 4 espécies ameaçadas de extinção identificadas nas margens do reservatório da PCH-Perimbó, demonstrando que o ambiente ele está mantendo ali condições para que essas espécies, né, de populações ameaçadas de extinção permaneçam na área. Então, a restauração de áreas nativas pela Clabin é algo muito importante para que vai permitir ainda um maior benefício a essas populações. E a exemplo das espécies ameaçadas de extinção que nós temos lá, é o papagaio de peito roxo, Amazona virácea, o gato do mato pequeno. As pessoas confundem, né, muitas vezes, gato do mato pequeno, jaguatirica, onça pintada. Então, na nossa região, nós não temos mais onça pintada. Nós vamos ter outros felinos, né, que apresentam essa característica das pintas, dos ocelos, né, na pelagem, que são os gato do mato pequeno, gato maracajá e a jaguatirica um pouquinho maior. Os gatos do mato pequeno, eles são do tamanho de gatos domésticos, para facilitar, né, no reconhecimento do tamanho desse animal. E são espécies ameaçadas de extinção. Nós temos o gato murisco, que ele é da mesma família da onça parda, do leão-baio, então ele é o mesmo gênero, vocês podem observar, o puma yaguarundi, o gato murisco. É um outro felino silvestre de hábito diurno. E aqui nós temos, depois no vídeo vai ficar mais fácil identificar, é um juvenil de onça parda que também foi identificada lá na região da PCH-Perimbó. Quando eu falo onça parda ou leão-baio, eu estou falando do mesmo bicho, tá, gente? Só para relembrar. E é super importante a gente entender como que uma espécie ela é classificada como ameaçada de extinção. Então, existem órgãos, né, tanto nacionais quanto internacionais, que avaliam essas populações na natureza. Nacionalmente, a gente tem o Instituto ICMBio, né, o Instituto Chico Mendes da Biodiversidade, que faz parte do Ministério do Meio Ambiente, e ele publica listas das espécies ameaçadas de extinção de acordo com a redução das populações, né, e das gerações dessas populações na natureza. E uma espécie ela pode ser classificada como ameaçada em 3 categorias, como vocês podem ver aqui por essas siglas, né? VU, que é vulnerável, em perigo, né, por a sigla EN, e criticamente em perigo. São esses os 3 níveis de ameaça de extinção que uma espécie ameaçada pode receber. Então, vulnerável é quando a espécie ela já passou por grandes reduções, né, na população, mas ela, digamos, a chance dela se manter ainda com ações de conservação é maior, né? Então é o primeiro nível de uma espécie ameaçada de extinção. Em perigo, espécies que merecem uma atenção maior, e criticamente em perigo, espécies que estão no último status de ameaça antes de desaparecer na natureza. Se as populações dessas espécies continuarem reduzindo, ela continuar perdendo habitat, ou sofrendo pressão de caça, ou aspectos de doença, muitas vezes. Recentemente, nós tivemos os bugios incluídos como espécies ameaçadas de extinção devido à febre amarela. Então, grandes populações de bugio reduziram bastante devido à doença, e esses animais que não eram ameaçados de extinção passaram a ser classificados como ameaçados de extinção. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, tá? Estou à disposição. Vou mostrar agora... Oi? Alguém fez alguma pergunta? Não? Vamos seguir. Vou mostrar alguns vídeos, então, dessas espécies ameaçadas de extinção que foram registradas lá na PCH-Perimbó. Então, esse é o gato do mato pequeno. Esse é o gato murisco. E aqui nós temos a onça parda. Dá para identificar bem ela pela ponta da cauda preta. Se a gente observar pela forma de caminhar e pela posição das orelhas. Então, foi o primeiro vídeo de onça parda do leão-baio registrado ali na região da PCH-Perimbó. Então, não tinha registro oficial dessa espécie até iniciar o estudo lá. E agora nós temos lá na região. Foi registrado ali no
em 10 de setembro de 2020. Outros grupos, né, como a ictiofauna, que envolve os peixes e os crustáceos, também são avaliados lá na região do reservatório. A gente vê que, por conta da transição do ambiente lótico para o ambiente lêntico, algumas espécies começaram a ocorrer na região que não eram tão comuns, né, aumentando populações principalmente de cará, de também de algumas espécies de carpa capim que foram introduzidas na área para o controle das macrófitas e dos cascudos, né, que acabam ocorrendo mais nessas regiões. Então, todas essas espécies elas são medidas e as que são passíveis de serem devolvidas à natureza são devolvidas, assim a gente avalia ao longo do tempo a manutenção dessas espécies. Então, esse aqui é uma egla, que é um dos caranguejos de água doce que nós temos aqui no nosso país. Eles são endêmicos da América do Sul, não ocorrem em nenhum outro local do mundo, e estão presentes também nas áreas amontantes do reservatório da PCH-Perimbó e a jusante também. Então, a gente percebe que, apesar do reservatório, as populações estão presentes nos dois trechos do rio, tanto a montante quanto a jusante. Então, é o egla jarai, ele tem essa coloração azulada, o macho no ventre, e sempre a presença de uma quela maior que a outra. Estamos chegando já próximos ao fim, né, pelo horário. Eu vou comentar um pouquinho sobre a avaliação da manutenção da biodiversidade ao longo do tempo. A gente percebe que desde 2019 as populações vêm sendo mantidas e com registros e identificação de espécies ameaçadas de extinção ao longo do tempo. A gente teve, em uma das estações quentes, um maior registro de número de espécies, né, que foi lá em 2019, mas isso provavelmente uma variação momentânea. A gente vê que, ao longo do tempo, segue uma tendência na manutenção da biodiversidade. São esses dados que a gente normalmente compartilha com os órgãos ambientais e com a sociedade, de uma maneira geral, né, que tiver interesse, se a gente consegue garantir que o ambiente está sendo monitorado, em que as condições estão sendo mantidas ou melhoradas ao longo do tempo. Como eu comentei com vocês, algumas áreas elas vêm sendo acompanhadas devido à recuperação florestal que está sendo desenvolvida. Então, eram áreas que antes tinham plantios de pinos, já de muitas décadas, e que agora estão sendo convertidas para áreas nativas. Então, essas áreas elas passam por um monitoramento também frequente, onde foram plantadas mudas de espécies nativas e também, agora, além do plantio de mudas, as próprias aves, né? Como a gente viu, a gente tem mais de 130 espécies de aves que ocorrem ali na região, muitas delas frutíferas, que ajudam aí na dispersão das sementes. Então, esse aqui é um exemplo de uma área que está em processo de recuperação, como ela estava logo após a colheita, e como ela estava já no final do ano passado, agora já deve estar com a vegetação maior ainda em recuperação, e esse é um processo que é constantemente avaliado. Bom, é super importante a gente lembrar que a conservação da biodiversidade, né, é algo que ela não existe se você não conhecer as espécies que estão numa região. Eu não tenho como proteger a onça parda na PCH-Perimbó se eu não sei que ela ocorre lá. Então, por isso que é super importante esses monitoramentos. Eu não tenho como preservar o gato do mato pequeno, o gato murisco, ou o papagaio de peito roxo, que são as principais espécies ameaçadas que ocorrem na região, se eu não souber que elas ocorrem lá. E principalmente se eu não souber que elas são espécies ameaçadas. A gente sabe como que o conhecimento ele é transformador, como que a educação ela é transformadora. Então, documentar esses animais ao longo do tempo, a presença deles, a frequência com que eles são registrados, a abundância, o número de indivíduos que ocorrem no ambiente, isso permite a gente cuidar melhor da biodiversidade. E isso é algo muito importante, né? A gente tem uma parceria com a Klabin já de longa data, nesses trabalhos de levantamento e monitoramento de fauna, e a gente vê como que é importante documentar essas espécies, a ocorrência delas ao longo do tempo. Não só na área da PCH-Perimbó, mas a Klabin também desenvolve os monitoramentos da biodiversidade em outras áreas, tanto nas áreas onde há produção florestal, quanto em áreas que a empresa destina só à conservação.
E como nós temos ainda um tempinho, eu vou aproveitar para compartilhar mais alguns vídeos legais de outras áreas que a Klabin monitora. Então, aqui é só para a gente mostrar como que a empresa, né, ela contribui sim para manter a floresta viva, documentando a presença dessas espécies. Se a gente não documentar, a gente não tem como nem saber que perdeu, né? A gente só vai saber que perdeu se a gente saber que tinha. Então, é super importante os estudos de monitoramento e levantamento da biodiversidade. Compartilhar com vocês esses vídeos aqui foram realizados na RPPN, na Reserva Particular de Patrimônio Natural, que a empresa tem no município de Urupema, aqui no estado de Santa Catarina. Deixa eu mostrar para vocês. Aqui são os catetos. Catetos também são espécies ameaçadas de extinção no estado de Santa Catarina. Eles são porcos do mato, né? Eles são nativos. É possível identificá-los pela presença desse colar que ele tem, logo ali numa coloração mais clara. Esse é uma pelada, o guaxinim brasileiro. Aqui ele está se alimentando, olha que curioso, eu apresentei para vocês ali anteriormente o aegla. E um dos principais, o aegla, que é aquele caranguejinho de água doce que nós temos na nossa região, endêmico da América do Sul. E o mão pelada, que é o nosso guaxinim, né, brasileiro, ele se alimenta principalmente desses crustáceos. O mão pelada ele é muito associado a ambientes de curso d'água, mata ciliar bem preservados, e aqui ele está capturando os caranguejinhos e comendo. Aqui um outro vídeo do leão-baio, né, da onça parda, na reserva da Klabin também. Aqui o jacuaçu. As armadilhas fotográficas também registram as aves. Essa é uma jaguatirica, então ela é um pouco maior que o gato do mato pequeno. Muitas vezes a gente flagra interações, né? Um animal descansando na frente da armadilha fotográfica. Esse é um machinho de veado virá, ou veado catingueiro. Uma das espécies mais comuns de cervídeos que nós temos na nossa região. E aqui, uma mãe dando banho em seu filhote, uma mãe também de veado catingueiro, veado virá, cuidando do filhote nas áreas da Klabin. Então, os monitoramentos permitem identificar que essas espécies, né, elas estão utilizando esses ambientes, estão se reproduzindo e estão se mantendo ao longo do tempo. Ainda com o tempo, eu gostaria de compartilhar um vídeo institucional da Klabin que comenta um pouco sobre esses monitoramentos. Ele só está sem som. Sem som? Tá sem som, Max.
pessoal conseguiu ouvir o áudio ou não? Vimos, mas não ouvimos. Não, mas ele tinha ali, né, descrito também algumas informações, né, sobre como a Klabin cuida da biodiversidade. Então, isso é importante, até os dados ali relacionados às áreas. Acredito que hoje a área que a Klabin conserva é maior do que a área de produção, certo, Mirelle? Exatamente, aqui em Santa Catarina esse número é maior. Para cada hectare que se tem de área produtiva, se tem 1,1 hectare de área nativa. Então, a gente vê a contribuição que a empresa tem para a manutenção da biodiversidade, né? A gente estava comentando ali de uma área onde da PCH Perimbó, né, que é uma área ainda pequena, né, comparado com outras unidades florestais da Klabin. Então, a gente vê que a contribuição para a sociedade, para a manutenção do ecossistema, ela é grande. Muitas vezes a gente foca na produção, mas não vê também a parte da conservação que a empresa desenvolve, todo esse contato com a comunidade, promovendo a educação ambiental. Então, é uma empresa que realmente nós temos muito orgulho de ser parceiros e de ajudar na condução desses trabalhos de monitoramento da biodiversidade. E eu só queria agradecer realmente aí a atenção de todos. É algo que na apresentação assim online a gente fica durante a apresentação fica até um pouco perdido porque a gente compartilha a tela e fica aparecendo só a nossa tela. A gente não consegue, eu pelo menos aqui não consegui ver o rosto de vocês durante a apresentação. Acredito que os professores aí que estão trabalhando também com agora a aula e o ensino de forma remota também sentem um pouco essa dificuldade, né? Então a gente não consegue interagir muito, mas eu estou agora aberto aqui a perguntas. Se vocês ficaram com alguma dúvida, por favor. Max, muito boa a tua palestra, muito enriquecedora sempre, né? Trazendo sempre novidades, imagens maravilhosas do que vocês conseguem ver no campo todos os dias aí enquanto fazendo os monitoramentos. Esse último vídeo, inclusive, do veado com filhote, com certeza vai ser imagem para o nosso resumo público de 2021 esse ano, para a gente poder mostrar para o pessoal que linda essa imagem, né? Muito bonito. Muito linda mesmo, né? Então, são diversas imagens, né? A gente tem muita informação, né, sempre para compartilhar, e são todas aqui da região, tudo de pertinho. Todas do município de Lages, ou de Painel, Urupema, ou ali de Ponte Alta, ou Tacílio Costa. Então, toda essa biodiversidade que a gente viu, Petrolândia, né, que é ali onde é a PCH, está aqui pertinho da gente. Então, a natureza está perto da gente, e a gente tem que cuidar dela e dar atenção para ela, sabe? Eu agradeço muito, realmente, a atenção de todos. Peço desculpa se em algum momento, né, eu não falei rápido demais ou não dei espaço para vocês falarem também, mas é que eu realmente sou novo nessas apresentações relacionadas a apresentações online e às vezes é um pouquinho difícil, vou ser sincero com vocês. O presencial é muito mais confortável. Normalmente, o Max, quando faz as apresentações dele para nós no Caiubi, ele acaba trazendo uma colega dele, né, uma espécie de cobra para o pessoal, uma serpente, né, para o pessoal poder tocar, conhecer, e é muito legal isso. Então, infelizmente, de longe a gente não consegue fazer essa vivência junto com vocês. Mas a gente espera que todos possam aproveitar as informações e levar isso nas suas salas de aula, né? Para que a gente realmente, gostei muito da tua fala, Max, a gente construa pesquisadores, né? Traga a vontade de ter pesquisadores na família e não muitas vezes caçadores, né? Porque é muito mais fácil, às vezes, em conversas familiares, a gente encontrar conhecidos da gente que gostam de caçar, mas muito poucos que gostam de conhecer e estudar as espécies, né? E acho que é isso que a gente está precisando, incentivar as pessoas a conhecer mais o que nos rodeia, o que ainda existe ao nosso entorno, né? A nossa bela e rica biodiversidade, seja ela de fauna ou de flora, né? Que muitas vezes desconhecemos os potenciais que nos cercam. Então, sempre é muito rico te ouvir e ouvir o que vocês estão descobrindo a cada dia nos ambientes que vocês exploram, tá?
Muito feliz de ter essa parceria com vocês, com a Sumatra. Eu agradeço muito, é sempre uma oportunidade muito enriquecedora a gente poder compartilhar um pouco do nosso trabalho, dos resultados, né, coletados aqui na nossa região. Então, são trabalhos que a gente sabe que os resultados eles demoram para ser obtidos, são de longa duração, e momentos como esse onde a gente consegue compartilhar com pessoas tão importantes como os professores que vão conseguir divulgar isso, passar à frente, falar sobre uma espécie que ocorre na região, para mim é muito gratificante, sabe? Claro que o presencial é sempre muito melhor, mas logo essa pandemia vai passar e a gente vai conseguir interagir mais de pertinho, poder trocar mais experiências, ouvir, porque todo mundo tem uma história com o animal, né? Então a gente sabe, é comum a gente ter caçadores próximos de nós, a nossa família, mas não quer dizer que os caçadores não gostam dos animais. Muitos deles gostam bastante até. Só que é uma questão de instrução, de educação realmente, e que cada vez mais, né, com a educação ambiental, é algo recente ainda, se a gente for pensar em educação ambiental, não é, né, tão longo assim para a gente ver uma mudança tão grande na sociedade, mas a gente já percebe mudanças, né? Eu, principalmente quando vou nas escolas, tanto do interior quanto na cidade, a gente vê que cada vez é menor, né, essa relação com a caça ou com a captura dos animais. Vamos nem falar da caça, mas que antigamente era tão comum o pessoal ir para o mato capturar passarinho, né, para deixar em gaiola, para canto, ainda tem hoje, mas está cada vez uma parcela menor na sociedade. Então é isso que a gente vai, com a educação ambiental, modificando e fazendo as pessoas realmente conhecerem as espécies que estão na nossa região, tanto de fauna, de flora, essa rica biodiversidade que é a maior riqueza do nosso país. É isso aí, muito bom. É isso, eu não sei... Vamos aproveitar, se a gente conseguisse, né, Bruna, juntar todos para fazer uma foto aí, todo mundo abrindo sua câmera e fazer uma foto para registrar esse nosso encontro, né? Já estou preparada aqui para tirar uma foto. Por favor, pessoal, abram suas câmeras aí para a gente poder gravar esse momento histórico, né? Onde a gente, pela primeira vez, né, Max, conseguiu juntar mais de 100 professores na mesma sala. Sim. A nossa sala normalmente cabe só 40, 50, agora a gente conseguiu colocar 100 aí. Tá namorando com a prima dela, não? Tem os pontos positivos também, né, da pandemia. Pessoas tão distantes juntas ao mesmo tempo. Eu acho que o pós-pandemia vai ser uma mescla dos dois. Mara, não aguento mais ficar fazendo papelzinho de amigo dela. Vamos lá. Eu compro. Coloca desse aqui, ó, no seu colinho. Só que você ainda não é mamão. Deixa comigo. Pessoal, quem puder abrir sua câmera. Não quer dizer que esse é a cômoda de vocês? Enquanto o pessoal não abre a câmera, eu vou pedir para abrir o áudio e a gente fazer uma salva de palmas para o Max também, né? Afinal, todos os palestrantes hoje precisam. Verdade. Vamos lá. Parabéns! Parabéns! Show! Parabéns!